Graça e paz, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Eu quero agradecer ao nosso pastor por esse convite. Ele sabe como eu fiquei feliz, mas um pouco assim nervosa, insegura. E sou muito grata a Deus pelo cuidado dele, pela minha profissão, pelo grande amor. Eu sempre digo na sala de aula que no dia que eu entrar na sala, naquela primeira semana de aula, e eu não sentir as borboletas mexendo na minha barriga, eu tenho que parar de dar aula. E essa sensação é a mesma que eu sinto aqui. Eu estava ali sentada e meu marido, calma, tá tranquila? Mas é a mesma sensação das borboletas mexendo. Porque a gente não pode ter aquela total segurança, a gente tem que ter dependência de Cristo. Porque nós somos servas do Senhor e buscamos estar alicerçados nele. Então, esse friozinho, mesmo sabendo o conteúdo, como professora de biologia e de química, sempre a gente tem aquela sensação de como será a turma, de como ela vai estar. Apesar de hoje, a gente não vai falar da professora Luciana Burgo. A gente vai falar daquele que me inspira, daquele que faz com que eu seja uma professora que caminha seguindo os passos dele. Vamos ter uma mensagem que o tema é o papel do professor à luz da vida de Jesus Cristo. Porque o Senhor caminha a verdade e a vida. E eu sou uma educadora cristã. A minha vida tem que estar pautada naquilo que Ele diz. Os meus passos têm que estar acompanhando em direção a Ele. E é isso que a gente vai tentar aprender, Quando eu falo tentar, porque eu tenho que aprender primeiro. Sempre que eu estou falando, eu digo aos meus alunos assim, eu estou dando aula para vocês, mas eu estou aprendendo junto. Porque cada aula é de uma forma. Cada aluno você ensina de uma forma. Tem aluno que aprende ouvindo, tem aluno que aprende anotando mais de uma vez, tem aluno que aprende ensinando ao outro. E o professor ele tem que estar passando sempre essas técnicas. E todos vocês vão perceber como Jesus é didático. Às vezes a gente está lendo a Bíblia e não entende como Jesus é didático. Como ele fala com cada um de uma forma. Como ele cuida de cada um de uma forma. Como ele fala com a multidão. Porque falar para muita gente não é fácil. E como ele fala de uma forma que todos tenham que prestar atenção. Então, Jesus é didático. Mas antes de falar de Jesus didático, quero que vocês me conheçam, E tem um próximo slide, que tem a professora Luciana. Eu sou Luciana Hamburgo, Sou casada, professora de biologia e química, mãe de 2 meninos lindos. Você que está em casa não conhece, mas vocês que estão aqui na igreja conhecem. Hoje eu estou fazendo mestrado em química, isso é muito importante falar, porque a gente não pode esquecer de voltar a estudar. Eu já formei, já tem 20 anos, mas Deus me deu a oportunidade de continuar cada vez mais estudando, me aperfeiçoando. E eu estou agora nessa nova oportunidade que Ele está me dando de crescer e também de ser uma referência para essa geração, porque nós somos influenciadores, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E essa geração tem que ver nisso e se basear nisso para crescer. Mas, como eu disse, estou seguindo os passos do mestre, mas hoje a aula será sobre o mestre. O nosso alvo é Cristo. Então, pode passar, Kaique, e nós vamos agora aprender um pouquinho sobre ele. Porque nós temos que saber que tudo que a gente fizer, seja falar, seja andar, seja cantar, seja pular, tem que ser para a glória de Deus. E em 1 Coríntios 10:31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, quando eu chego na sala de aula, eu não posso dizer, vou fazer de qualquer jeito. Eu tenho que planejar aquela aula. Aqui na igreja nós temos educadores cristãos. Nós temos a EBD, a Escola Bíblica Dinâmica. Nós temos professores. Ele não pode simplesmente falar, eu já sei o assunto, vou chegar lá e vou falar. Não, ele tem que sentar, fazer a leitura, se debruçar, ver de que forma ele pode falar uma linguagem que todos entendam, trazer questionamento para que o aluno ele possa compartilhar com aquela aula e contribuir. Então, tudo isso base de um planejamento.
né? Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. E Deus é o nosso mestre. Jesus está aqui para dizer, eu sou o mestre, ele deixou a sua palavra. Aqui na igreja, nós temos a Bíblia como a nossa base. Claro que na escola, a minha base em relação a ensinar é meu livro de biologia, é meu livro de química, mas a minha essência é o que eu vivo, que é a palavra de Deus. E eu vou me basear em quem? Em Jesus. É porque eu estou ensinando biologia que eu não vou mostrar a minha essência? É porque eu estou ensinando química que eu não vou mostrar a minha essência? É porque tem professores de história que não vão mostrar a essência? Se você é cristão, é a luz de Cristo que tem que brilhar em sua vida. Se está com dificuldade na sua aula, leia a palavra. Jesus, ele vai te guiar. Ele vai te dar o norte, ele vai te dizer. E é assim que ele faz na minha vida. Afinal de contas, eu dou aula com 40 alunos. Eu dou aula o dia inteiro, são pessoas diferentes. Mas Jesus é que faz a diferença. E como é que ele faz isso? Como é que eu sigo esses passos? Então, vamos ver algumas características de Jesus. Característica que faz ele um educador, um mestre dos mestres, um educador para nossas vidas. E é através da vida dele que eu tenho que guiar a minha, que seguir os seus passos. Então, vamos lá? Jesus era um mestre compassivo. Pode colocar aí, Kaique. Jesus era um mestre compassivo. Nós vemos, quando a gente lê a Bíblia, aí quem pode abrir, né, em Marcos 6, Jesus, ele sempre andava e a multidão ia até ele. Jesus andava, em vários momentos da Bíblia, a gente vê que tinha uma multidão. E aqui em Mateus 6, quando Jesus está... Marcos 6, desculpa. Nós vamos perceber que logo depois dessa passagem tem a multiplicação dos pães e peixes. Jesus está vindo e a multidão atrás dele. E ele está até querendo, ele vai descansar. Mas quando ele olha, tem o que ali? A multidão. E quando Jesus vê a multidão, ele não olha para aquela multidão e diz, eu não acredito, eu estou cansado. O que é que esse povo quer? E aí, em Marcos 6,34, ele diz assim, Marcos, né? E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus teve amor, compaixão. Muitas vezes a gente chega na sala de aula e a gente não tem o cuidado necessário. E a gente tem que aprender com Jesus. A multidão vai estar ali, a sala vai estar cheia. E muitas vezes você vai entrar naquela sala e nem todo mundo vai estar da maneira correta. Eu lembro que quando eu estagiava, muito tempo, eu chegando na escola, tocou o sinal, eu novinha ali, com 19, 20 anos, tem um tempinho. E eu vi umas cadeiras agitadas. Falei, meu Deus, onde é que eu estou? E as cadeiras, os meninos chegando na sala, né, e as cadeiras agitadas. Eu falei, o que é isso? E eu lembro que quando eu entrei na sala, eu falei, gente, o que é isso? E falei de uma forma assim, pois eu olhei para cada um. Eu falei, não, eles estão precisando de tanto amor. Eu também estava, né? Mas eu falei, eles estão. E eu lembro que durante todo o meu estágio, as turmas eram as turmas mais quietas. Quando entrava na sala, eu dizia, se vocês não estiverem arrumadinhos, eu não vou nem entrar. E eles ficavam. E quando eu saí, terminou o estágio, eu ganhei tanto presente que a minha mãe tem presente até hoje. Que ela guardou, porque aquela turma marcou, que eu chegava em casa e contava. Mãe, eu acredito neles, minha mãe. Um dia eu ainda vou encontrar com eles, eles vão estar bem. E eles eram pequenininhos, que era uma turma de 5ª série, que agora é 6º ano, uma turma de estágio. E eles chegavam na sala e eu dizia, isso vai ser diferente. E a gente tem que ter isso, essa compaixão. Não é olhar o aluno e dizer, eu não quero mais ficar nessa sala. E isso foi lá atrás, não foi com 20 anos de profissão. Não foi hoje com o novo olhar. Eu estava começando, eu estava no meu estágio. Foi uma escola que eu nem imaginava. Eu vou lá, vou nessa escola. Longe, eu conto sempre, né? Que eu andava para chegar lá. Eram 7 ônibus nessa época que eu pegava por dia
para poder chegar em casa. E eu chegava nessa escola na maior alegria. Porque o meu aluno, ele precisa tanto quanto eu de carinho. Porque nós também precisamos, a gente acha que professor não precisa. E eu passo mais tempo com os meus alunos do que em casa. Não é verdade? E essa turma mudou. Então a gente precisa disso, de compaixão. Jesus não olhou o povo e falou: vou para casa. Esse povo aí está com fome. Estou atrás de mim por interesse. Ele teve amor. Então o Senhor é um mestre que tem o quê? Compaixão. Ele buscava compreender a necessidade das pessoas. E às vezes a gente só precisa compreender a necessidade dos alunos. Seja na igreja, muitas vezes, né? Diz: esse menino, a mãe, cadê a mãe desse menino? Às vezes dá para a gente conversar tanto com a mãe como com o menino. Porque às vezes quer só atenção, que às vezes a gente não tem como dar em casa. Mas o Senhor, ele segue não só sendo um mestre compassivo. Ele também é um mestre que ensina com simplicidade. Jesus, ele ensina com simplicidade. Ensinar com simplicidade é adaptar o seu ensino ao contexto. Imagine se eu for ensinar química o tempo inteiro, sem trazer uma realidade do que é a química. O menino vai ficar assim. Eu chego na sala e falo: porque a mina é uma base. Ele vai pensar logo uma base do rosto? Ou uma base de fazer uma casa? Que base, minha pró? Eu tenho que explicar onde é que encontra, como é. E eu preciso neutralizar essa mina com ácido. Que ácido? Ele vai imaginar mil coisas. Você tem que trazer um peixe e falar do cheiro do peixe. E quando você quer tirar o cheiro do peixe, você joga o quê? Um vinagre. Então, o vinagre é o quê? É um ácido. Então, o que está no peixe é uma base. Ela foi o quê? Neutralizada. Então, você vai trazendo o conteúdo do dia a dia e o assunto. Nunca vi minha mãe tratar um peixe. Aí você vai trazendo outros exemplos, né, para poder o aluno compreender. E Jesus, ele adaptava o seu ensino. Ele ensinava por meio de parábolas, mas as parábolas, mesmo muitos não entendendo, era de acordo com o contexto da multidão. Você vê que ele chega perto da multidão, e eu vou pedir para vocês lerem em casa Mateus capítulo 13, do 1 ao 23. Porque essa parábola fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar ao coração de vocês, que é a parábola do semeador. Jesus fala sobre sementes, ele fala de solo. Você vê que a semente é a mesma, mas o terreno vai fazer total diferença. Hoje, a gente, quando leio, eu vejo, gente, eu estou vendo ali o terreno da carne, o terreno das emoções. Você vê o terreno do espírito. Você vê ser tratada ali em uma mensagem que Jesus falou sobre semente e solo. E aí a multidão estava ali esperando Jesus, e ele vai dizer assim, ó, que está em Mateus 13, 3, ele fala: e falou-lhes muitas coisas, parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Ele falou a linguagem deles. E aí ele começa, eu sei que o povo não estava entendendo quase nada, mas estava entendendo que tinha o solo, que estava jogando as sementes, e tinha semente que caiu à beira do caminho, que são as nossas emoções, muitas vezes, que a gente deixa passar, e vai ter outras formas que Deus vai falar ao coração de outros, e de outras formas, e eles entendiam na linguagem da semente à beira do caminho, que vai ser passada, que vai ser arrastada, que vai ser levada, e é verdade. Se cair numa terra boa, vai frutificar, vai crescer. Se cair em solo rochoso. Então, Deus vai falando através de uma parábola. Então, ele é um mestre que ensina com simplicidade. Eu não preciso ficar aqui falando uma linguagem que ninguém vai entender. Claro que a depender do lugar, você vai falando, né? Eu fico brincando com os meus alunos assim. Eu falo: eu vou falar o nome de um cientista aqui na sala. Mas se eu tiver numa palestra, eu não vou citar a regra. Mas não vou falar o nome dele, porque eu não vi ninguém falar direito. Então, escreve assim, Markovnikov. Escreve. Mas como fala, eu não sei.
Desculpa, você que está em casa. Eu já pesquisei, já escutei vários professores falar no YouTube. Tem vezes que eu não entendo. Olha, a gente fala assim, Markov-Nikov, grava, aí eu explico a regra direitinho. Mas se fosse em uma palestra, eu ia falar só a regra. Eu não vou citar o nome dele, para ninguém dizer assim, está errado. Mas eu citei a regra e isso é importante. Então, você tem que ensinar de uma forma que o aluno entenda. Claro que eu tenho que aprender a falar esse nome russo, que o pastor um dia vai me ensinar a falar esse trava-língua aqui. Markov-Nikov. Daqui a pouco não é nem Markov-Nikov. Mas eu sei que eu falo assim e os alunos, eles entendem. Então, todo mundo sabe que Jesus é mestre que ensinava com simplicidade. E nas aulas a gente precisa ser assim. E aqui na igreja também, trazer contexto. Está na EBD, traz um exemplo de uma forma. Muitas vezes o pastor está aqui ensinando, ele traz os copos, né? Um copo cheio, um copo vazio, um meio copo. Para falar sobre nossa santidade, sobre o Espírito Santo, sobre nossa vida caminhando com Cristo. E eu tenho certeza que todo mundo entende. Todo mundo entende. Olha o pastor seguindo os passos de Jesus. Todo mundo entende. Então é a didática. Jesus, ele é didático. Jesus também é um mestre que dava exemplo com a sua vida. Gente, quando eu digo dar exemplo com a vida do mestre Jesus, assim, como professora, não é eu ficar na sala de aula falando de mim. Eu não posso ficar na sala de aula falando, meu marido é lindo, meu filho é bonito. Não pode, não existe. Exemplo com a minha vida é o conteúdo, a aplicação daquele conteúdo. Eu não posso ficar falando que algo é ruim, de alguma forma, de acordo com a biologia e da química, e por trás eu achar que aquilo é certo, que aquilo não é. A forma de estudo. Qual é o exemplo que eu dou ao meu aluno? Eu sempre digo a eles, que eu chego tarde, né, eu vou estudar, e sempre foi assim. Por que você não ensina seu coleguinha na sala? Então, eu coloco atividades que que sabe mais, muitas vezes, ensine aquele que não sabe tanto. Porque tem pessoas que aprendem com o colega. Então, é um exemplo de vida. Eu digo a eles assim, olhe, eu refaço as atividades. É um exemplo de vida. E aí eu passo uma atividade pela manhã, no caso normal, ou à tarde, e eu falo, amanhã eu quero ela, agora eu quero em outra folha, porque essa vocês fizeram comigo aqui na sala. Então, ele vai refazer, porque tem aluno que aprende refazendo, praticando. Então, eu vou dando exemplos de como eu fiz para que eles façam. Hoje tem um celular que incomoda muito. Às vezes eu digo a eles, estude meia hora e eu uso o celular 5 minutos. Não estou dizendo pare, esqueça o celular. Porque não sou eu que vou dizer isso a ele muitas vezes. Mas pelo menos ele vai dizer em casa mesmo. Ah, professora, minha mãe até em casa, a professora quer mandar em mim no celular. Então eu vou dizer a ele, estude e guarde. Tente ver se sua nota não vai melhorar. E Jesus, ele usava a vida dele. Em João 13,15, Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Sabe para quem ele está falando isso? Em João 13,15, para o nosso querido Pedro. Hoje na EBD nós falamos sobre ceia. E um dos irmãos, acho que foi Fernando, falou sobre lavar os pés. E essa passagem de João, foi Kleber, esse irmão Kleber, falou sobre lavar os pés. E essa passagem de João 13, Jesus está fazendo isso. Ele está lavando os pés dos discípulos. E Pedro questiona, o senhor vai lavar meu pé? E Jesus diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, eles não entendiam naquele momento o porquê ele estava fazendo. E muitas vezes o aluno não entende, porque eu estou pedindo para ele refazer uma atividade. O aluno, às vezes, não entende, porque eu estou pedindo para ele ensinar o coleguinha. A senhora não já deu aula, para que eu vou dar? Né? A senhora não já fez o dever agora, por que eu vou ter que copiar de novo? Ele não entende naquela hora, mas depois ele vai entender. E isso vai ser importante. E isso vai ser bom até para nós, professores. Né? Ver o crescimento do aluno. Qual é o professor que não vai ficar feliz com o sucesso do seu aluno? Então, a gente já viu que Jesus era um mestre compassivo. É um mestre que ensina com simplicidade. É um mestre que dava exemplo
com sua vida. Mas Jesus também, ele era um mestre que ele utilizava perguntas. Existe um método chamado metodologias ativas. Todo coordenador agora fala bonito, né? Metodologias ativas. Que são métodos que o aluno é o protagonista. Mas Jesus já tinha metodologia ativa há muito tempo. Existe uma aula investida, que é quando você passa uma atividade para o seu aluno. E aí, assim, amanhã eu vou dar um assunto. Amanhã eu vou falar sobre bactérias, um exemplo. Aí hoje eu vou passar uma atividade sobre bactérias para o meu aluno, para que quando eu vá explicar amanhã, ele já tenha uma noção. Isso é aula investida. Então, Jesus já fazia isso. Ele já fazia questionamento para a pessoa. Ela pensava assim. E depois tinha que dar uma resposta. Ou ele ia falando com as pessoas até a pessoa chegar à sua resposta. Ele não precisava dizer à pessoa, você está certo ou você está errado, muitas vezes. Ele fazia com que a pessoa refletisse nisso. Jesus estava passando e veio um homem correndo atrás dele, ó. Correndo, Jesus, Jesus, tu és bom. Né? Jesus pergunta a ele, por que eu sou bom? Bom é o pai, né? Vai conversando com ele. E ele é um jovem. Era o jovem quem? Era o jovem rico. Está em Marcos 10, 21. Que tinha tudo. Pelo menos ele achava que tinha tudo. E ele quer saber como é que ele vai seguir a Jesus. E Jesus, falando para ele, diz, só uma coisa te falta. Jesus antes fala com ele, porque eu sou bom. E depois Jesus vai dizendo a ele, né? O que falta? Aí diz, vem dar tudo, está lá em Marcos 10, 21. Jesus contemplou e o amor, falta ali uma só coisa. Vá vender tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você verá um tesouro no céu. Então venha e siga-me. Mas o homem contrariado foi embora triste, porque era muito rico. E ele que começou falando, bom mestre, o que devo fazer para receber a vida eterna? Jesus disse, por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Então, muitas vezes, Jesus ele fazia as perguntas. Jesus mostrava o caminho. A gente vai ter aluno que vai ficar contrariado, chateado na aula? Vai ter. Mas a gente não pode deixar de ensinar. A gente não pode desistir daquele propósito que Deus colocou. A gente não pode deixar de amar. A gente não pode deixar de ensinar com simplicidade. Obstáculos irão ter, mas a gente tem que permanecer. E a gente tem que permanecer porque Jesus também era um mestre paciente. Ele foi um mestre paciente, que nunca desistia dos seus discípulos. A gente está vendo, né? Pedro foi um exemplo. Jesus não desistiu do seu discípulo, né? Que passou por tantas coisas, tantas perguntas. E Jesus sempre esteve ali, né? Então, Jesus era um mestre paciente. Muitas vezes a gente vai ter alunos que vai ter grandes dificuldades. E agora, após o isolamento social, isso aumentou. Porque eu venho de uma fase, uma geração antes do isolamento e depois do isolamento, dando aula. Então, eu percebo nitidamente que os meus alunos estão diferentes. Que a aula está diferente. Que às vezes eu tenho que voltar ao assunto mais de uma vez. Porque aquele menino que chegava em casa e ia estudar, agora ele chega em casa e vai para o celular. Ele chega em casa e vai para o TikTok. Ele vem em casa e vai para o Instagram. Ele chega em casa para qualquer lugar, dentro de casa, menos pegar o livro. E nós sabemos que o celular faz as horas passar, ó. Você pega o celular em meia hora, você viu um monte de coisa, menos o dever. E você não percebe que passou meia hora. Então, o professor ele tem que ser paciente. Agora, a gente não vai conseguir resolver tudo. Então, a gente tem que fazer o quê? Comunicar a coordenação. A coordenação vai falar com os pais. É necessário fazer um reforço. E aí, quem está em casa,
procura alguém até que na igreja que dá reforço, que aí vai conseguir alguém, né? Nós temos várias professoras. E o menino vai ter que procurar. O pai também tem que ter o seu papel. Porque a gente está falando de um professor paciente, um professor compassivo, né? De um professor que elabora perguntas. Mas a gente também tem que entender o papel da família. E a gente também não pode querer absorver tudo. Mas na sala de aula, o professor somos nós. Na sala de aula, a professora sou eu. Então, eu tenho que perceber o meu aluno. Eu sei que eu dou aula 30, 40, mas eu estou com eles todos os dias. Eu tenho que perceber alguma evolução ou não. E aquilo que eu não consigo resolver, eu tenho que ir até a direção e pedir apoio. E Jesus era um mestre paciente, e a gente tem que entender também isso. Né? E pedir ajuda também, porque ele está sempre pronto a nos ajudar. Jesus era um mestre também que escuta e valoriza cada aluno. Quantas vezes a gente quer fazer acepção de aluno, né? Vou ouvir esse, não vou ouvir aquele. Aquele fala demais, eu já ouvi muito isso. Aquele fala demais. Eu não vou mais ouvir essa menina, eu quero que ela fique quieta hoje. Vai ter um debate, Luciana fala muito, só ela fala no debate. Não é porque só eu estudo, né? Porque eu estudei tudo. Mas isso traz questionamento até do colega, imagine do professor. O professor quer ouvir também outros alunos, né? Mas Jesus era um mestre que valoriza e escuta todo mundo. Ele ouvia seus seguidores. Jesus, ele estava saindo de Jericó e assentado no caminho tinham 2 cegos. Sentado no caminho assim, 2 cegos, né? Jesus passando. Como eu falei que ele estava saindo de Jericó, Jesus andava sozinho? Não. Jesus estava, tinha uma multidão. Aí está Jesus andando e aquela multidão atrás e os cegos. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo querendo encostar em Jesus e os cegos gritando. Mas eu estava, oh meu Deus do céu, Jesus, homem daqui, né? Tipo assim. E os cegos lá. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu. E aí Jesus olha para eles e diz assim, está lá em Mateus 20, 32. Que queres que faça? Muitas vezes a gente não tem que dar resposta também logo para o nosso aluno, né? Jesus é o mestre que escuta e valoriza o seu aluno. Mas eu também tenho que ouvir o que o meu aluno quer. Porque muitas vezes o menino está assim, ó. Professora, professora, professora. Aí quando você fala assim, o que é? Aí ele diz assim, não entendi nada. Eu falo, não, você entendeu. Você entendeu alguma coisa, porque o meu quadro já está todo cheio. Você olha para mim agora e diz que não entendeu nada. Se eu apagar aqui, acho que nem eu vou entender. Então, vamos aqui para saber onde é que você não entendeu. Então, Jesus perguntou, o que queres que faça? Eu quero saber, porque aqui ninguém nunca viu meu quadro. O meu quadro eu vou fazer, eu já brinquei que eu vou fazer um Rios um dia. Um quadro branco, normal, sem nada, e depois o quadro com a minha aula, porque é uma diversão. E aí, ele tem que ter alguma coisa para ele não ter entendido. O que é que eu faço? Eu vou recapitulando com o quadro. E aí ele fala, mas isso eu entendi. Isso quer dizer que ele não é que ele não entendeu nada. Ele só não está conseguindo dizer o que ele não entendeu. Alguma coisa ele entendeu. Então, o que queres que eu te faça? Claro que ali era cego, a gente sabia o que é que o cego queria, mas a gente tem que verbalizar. Às vezes o aluno não sabe fazer a conta de dividir. Ele tem que me dizer aonde foi que ele deixou de compreender o assunto. E o professor tem que ter esse papel. Eu não vou ter que apagar tudo de novo. Se for necessário, eu faço. Porque tem conteúdo que a gente sabe que é necessário voltar. Mas tem conteúdo que eu vou olhar para ele e vou dizer, me ajude. Essa conta de novo. Mas a prova vai lá e faz. A gente tem que aprender a ouvir. Não é porque eu sei. Porque muitas vezes a gente está no automático. Que o meu aluno sabe. Então, eu sou essa professora e assim, eu me inspiro muito no Senhor e peço muita ajuda dele. E se eu perceber que aquela aula não está legal, no outro dia eu repito a aula. Às vezes até o aluno nem percebe, gente fica assim, meu Deus, eu falei isso ontem. Mas a gente sabe, né, que a cabeça está assim, viajando assim. E eu sou muito, visual, né?
Eu tenho que controlar a minha face, porque eu posso mostrar. Não entendeu? Eu falei isso ontem. Mas eu não digo, né? Eu tenho que... Assim, que a gente sabe, né? Até a gente, às vezes, o pastor está aqui todo domingo, às vezes ele pode até repetir a mensagem, ninguém muitas vezes nem notou. A gente fica até triste, assim, nossa, eu falei já sobre isso. Mas a gente sabe que tem momentos que nem sempre a gente está tão concentrado, né? E tem que ter sabedoria também de como lidar com isso. E Jesus, ele viu esses cegos gritando por ele, à beira do caminho. E tinha uma multidão. E nem por isso ele falou, não vou ouvir. Apesar de terem pessoas dizendo, né? Pessoas querendo até afastar os cegos, né? E ele estava ali pronto a ouvir, a responder, a entender, a querer saber o que quer. Porque não adianta estar ali chamando, e a pessoa não saber nem o que está pedindo. O que é que você quer, meu filho? Diga aí. Não sei o que eu quero. Mas Jesus, ele está sempre ali. Então, que a gente esteja sempre, a gente vai ver mais um exemplo do Senhor. Pronto, como a gente viu, o mestre, que ele está sempre adaptando o conteúdo para a gente. Jesus, ele é compassivo. Jesus, ele é paciente. Jesus, ele escuta e valoriza. Porque a gente não pode esquecer. Jesus é paciente. Porque muitas vezes... E é bom lembrar que a paciência é um fruto do Espírito. Então, ele está aqui. Teve um dia que eu estava na aula... E aí eu falei assim, eu estou quase ficando sem paciência. Aí fechei os olhos, quando eu abri, eu falei, mas eu tenho, viu? Ela não vai sair de mim, não. Aí uma aluna fez assim, ó. Porque ela sabe que eu sou cristã. Ela disse, não fica não, pronto, não fica não. E ela fez assim, ó. Eu falei, já está aqui, eu não vou perder paciência, não. Mas se comportem. E aí eles ficam comportados. Eu dou aula no ensino médio, né? Então são alunos de 15, 16, 17, 18... E tenho aula também no noturno. E tenho alunas da minha idade. Né? Eu tenho alunas de 30, não que eu tenha 30, eu tenho muito mais. Mas eu tenho alunos de 30, tenho alunos de 20 à noite. São várias idades. Então, eu tenho que saber também lidar com todos os públicos e com vários problemas. Porque enquanto os da manhã não tem cartão de crédito para se preocupar, os da noite, meu Deus, tem tanta coisa que a gente tem que ter até o cuidado, né? Quando ele fala, não entendi, aí eu falo, peraí, agora eu pago o quadro. Agora eu vou apagar, porque não vai dar para voltar, não. E às vezes assim, é compreendendo esse aluno. Então, Jesus também era um mestre encorajador. Ele dava esperança e coragem a seus discípulos, mostrando-lhes que com fé e esforço poderiam superar qualquer dificuldade. E como professores, a gente tem que estar sempre pronto para motivar esses alunos. E aí Jesus diz, é um versículo que eu e minha esposa nós falamos muito. Muito, 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 muito. João 16, 33 nos diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus diz isso. E na sala de aula a gente tem que ter bom ânimo. E o aluno tem que ver que as oportunidades estão aí e que ele vai vencer através da educação. Vai ser difícil muitas coisas. Hoje em dia tem muita coisa difícil. Mas se eu chegar, cada vez que eu entrar na aula, ou sair da minha casa, eu pensar assim, mas está difícil. Dar aula, eu não vou dar aula. Eu tenho que acreditar todo dia. Eu tenho que acreditar numa mudança todo dia. Tem dia que eu fico assim. Eu acho que ele se apaixona mais pela forma que eu falo do que pela aula. Quando eu falo assim, gente, eu acredito em vocês. Sabe? Vocês vão conseguir. Não importa essa dificuldade que está hoje para emprego, para tudo. Vocês são capazes. Mas eu não falo porque só para motivar. Eu falo porque eu acredito. Eu acredito de verdade nisso. E eu procuro incentivar o meu aluno de todas as formas. Então, Jesus era um mestre encorajador. Então, eu peço, né, aos professores que encorajem os seus alunos. Eu sei que está difícil muitas coisas. As oportunidades para emprego, né, a situação do nosso país. Mas a gente tem que ter fé. Senão, qual seria o motivo de eu ir todo dia trabalhar? Só receber meu salário? Não pode.
Não pode. E numa profissão tão linda, porque ela é bonita, eu tenho muito orgulho de dizer, sou professora. E Jesus, ele nos ensina, né, sobre a importância da oração. Mas antes de eu falar sobre a inclusão e acessibilidade, que Jesus ensina a todos. Um bom professor reconhece que cada aluno tem diferentes níveis de compreensão e que todos merecem acesso ao aprendizado. Ele cria um ambiente inclusivo, onde todos têm a oportunidade de aprender e crescer. Muitas vezes a gente quer separar. Aquele ali eu não ensino mais, não aprende mesmo. Não pode, gente. Converse com os pais. Fale do reforço escolar. Né? Se tiver que ter outro tipo de acompanhamento, encaminhe para a coordenação. Mas você não pode desistir. Crie métodos de ensino na sala de aula. Eu tive uma turma, até falei já aqui, que eu tinha grandes dificuldades. Entre eles tinham. E nós fizemos uma atividade lúdica e a turma ficou muito unida. Esse ano eu fiz um teatro. Não era para fazer seminário, eles tinham dificuldade no seminário. E aí cada turma ficou. O teatro sobre doenças causadas por vírus, doenças causadas por bactérias. Foi um sucesso. Como melhorou até a dicção do aluno, como ele se encontrou ali. Sabe? Todos participaram da turma, nas turmas que eu dou aula, do seminário. Então, Jesus, e a palavra dele para a gente, que ele não desiste da gente, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Leio em casa Mateus 11, 28, 29 e 30. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, assim como eu busco ao Senhor o encontro. Então, Jesus, ele é didático. Não tem didática melhor. Imagine se o pastor escolhesse com quem ele ia ministrar a mensagem hoje e quem ele não iria ministrar. Jesus é didático, ele fala para todos. E agora sim, Jesus, ele fala da importância da oração. Nós, educadores cristãos, a gente não pode desistir e nem ficar sem orar. A gente vai estar sempre em ambientes que vai estar ali criticando o aluno, que vai estar criticando o cargo, né, a função de ser professora. Mas nós precisamos estar revestidos. Né? Como educadores, devemos orar por nossos alunos e por nossa própria capacidade de ensinar, confiando que Deus nos guiará em nosso trabalho. É Jesus, tem aula que eu falo assim. Eu acabei de, na escola que eu trabalho, eu sou professora de escola pública e privada. E na escola privada me ofereceram mais uma turma. E ofereci uma turma agora no final do ano. Eu fiquei assim, será? Eu lutei tanto para não pegar, acordar cedo, aquela coisa. Eu falei, amor, falei com meu marido, você tem que orar por mim. Ore para que tudo esteja bem, porque a gente está tão bem, né? Naquele comodismo, nas turmas que a gente está. E aí veio uma turma nova no final do ano. Mas Deus tem cuidado tanto que eu chego na sala, os alunos falam, a prefeita! Chegou a prefeita, eu falo, oh, meu Deus, obrigada. E aí a aula flui. Aí às vezes eu dou aula, né, com blazer, aí na semana eu tirei o blazer e falei, a prefeita vai descansar um pouquinho, porque estava com calor, mas eu estou aqui, viu? E aí a aula flui. Então, esteja em oração pelos seus alunos. Firmes no propósito de Deus. Firmes que aquilo que você diz também na sala, você consegue, meu aluno. Que quem te dá força é o Senhor, porque dificuldades vai vir. Porque a dificuldade não é só o aluno, não, os pais também, viu? A gente tem que estar ali orando, porque não é só os alunos, não, né? É os pais. Pais. Continue nos amando, viu? Dia dos professores, você mandou aquela lembrancinha pro professor? Ei, papai, tem que comprar, viu? Então, que a gente esteja em oração, porque o Senhor, Ele cuida. E Jesus, Ele tem uma característica muito importante, porque Ele nos ensina a importância de ser um mestre que transforma vidas. A gente transforma a vida do aluno no sentido de incentivar ele no aprendizado, de que ele pode alcançar mais do que ele já tem, ajudar o seu pai muito mais, a sua mãe, ter uma melhor qualificação profissional.
Então, a gente pode ajudar a transformar isso. Né? A gente pode ajudar ele na educação. Mas a gente não pode esquecer que quem transforma vidas é Jesus. E se nós somos educadores cristãos, é através da nossa vida. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Um dia o pastor perguntou, quando a gente sai do local, as pessoas sentem falta? Uma pessoa fala, ainda bem que saiu. Né? Então, o aluno, nós somos esse espelho. Muitas vezes o aluno pergunta, de onde vem essa alegria? Minha alegria vem de Jesus. A minha alegria vem de Jesus. E Jesus, ele nos ensina isso. Que ele é um mestre que transforma vidas. Em Mateus 10:7 diz, e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Ele falou isso aos seus discípulos. E eu falo isso para cada um de nós. Que aonde a gente for, que a gente leve a mensagem de Cristo. Aonde a gente for, tudo que a gente fizer. Eu falei do professor, mas se você é um administrador, se você é um engenheiro, se você é médico, se você é professor, se você é empresário, valorize seu cliente, seja paciente, escute ele, seja compassivo também, porque muitas vezes ele vai te ligar para encomendar algo, mas vai estar com tanto problema que a encomenda vai sair meia hora depois da conversa. Seja compassivo, paciente, porque nós precisamos de profissionais assim. Viu? Então, que Deus possa abençoar cada um, né, queridos irmãos, que possamos seguir os passos de Jesus em todas as nossas jogada, né, que venhamos ter leveza em tudo que a gente venha fazer. Quero agradecer ao pastor, eu espero que tenha chegado ao coração de cada um o papel do ser professor, que não venha ser só lembrado no dia 15 de outubro. Que não venha só lembrado pelos nossos alunos também nesse dia. Mas que a gente venha ser lembrado todos os dias. Porque é tão bom quando eu vou na rua e falo, minha professora. Eu já ando assim, ó, o tempo todo. E eu estava falando com o mozão, hoje, antes de encerrar, eu estava passando em frente a uma loja e eu falei assim, Simone, vai comprar um negócio ali. Ali tem uma menina que foi minha aluna em 1999. E quando eu passei por ela, mozão, ela me conheceu. E ela lembrou que eu estava grávida do meu filho, né, no caso, Matheus, mais velho. Então, aquilo ali foi muito importante, que eu fiquei olhando para ela assim, porque ela deveria ser muito pequena. Né? Tudo bem que é uma escola só de ensino médio, mas 14, 15 anos. E eu fiquei olhando e ela me conheceu. A importância do professor na vida do aluno, como eu te procurei. Então, isso é importante. Então, que Deus possa abençoar cada um e que possamos inspirar essa geração. Vai ter uma lembrancinha para cada professor. Vou chamar o Ministério de Louvor. E que Deus ilumine o espaço de vocês. Obrigada, meu pastor, pela oportunidade.